Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar da Usiminas Usim 5, né? Que é a cotação aí que tem o ticker, né? Que tem mais liquidez diária. Então vou falar sobre Usiminas. Usiminas é uma empresa que a sua ação aí caiu bastante, né? Nos últimos trimestres. Então a gente vai falar sobre isso, né? Considere se inscrever no canal, porque se você tiver inscrito no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos. Lembrando que eu faço vídeos diários como esse aqui sobre investimentos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, o ideal é que você se inscreva no canal, já deixa o like, já deixa o comentário também. Eu quero saber quais de vocês aí que tem Usiminas em carteira, ou se vocês não gostam da Usiminas. Se gostam, se não gostam, já deixem comentários aí, porque eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal, então já deixem comentários. Usiminas, né, pessoal, que se a gente for ver aqui, teve um 2022 bem difícil, né? A gente pode ver aqui que o lucro líquido, né, do quarto trimestre de 21 para o quarto trimestre de 22 caiu bastante. Inclusive no quarto trimestre de 22 teve aqui, né, um prejuízo, na verdade, né, de 839 milhões de reais. A Usiminas, então, teve aqui também uma queda expressiva no EBITDA também. A gente pode ver aqui do quarto tri de 21 para o quarto tri de 22, uma queda. Aqui, né, as margens também, tudo mais, né, caindo. Então, a Usiminas realmente sofrendo bastante aí no ano de 2022. E se a gente for ver, né, pessoal, no longo prazo, a gente sabe que a cotação ela segue o lucro. Então, a gente vê aqui que o lucro caiu bastante, na verdade, virou prejuízo, né, no último trimestre. E a Usiminas aqui, então, nos últimos 12 meses, a cotação caiu 53%. A gente vê que a ação era cotada na casa dos R$ 14, né, agora está na casa dos R$ 6. Se a gente for pegar aqui, né, nos últimos 5 anos, queda de 39%. Então, quer dizer, é uma ação, né, pessoal, que é ligada a commodity, né? Ela produz aço. Então, quer dizer, o preço do aço aí, ele é determinado, né, de maneira internacional, aí, flutua toda hora. Então, a cotação da Usiminas ela tem muita ligação aí com o preço do aço, né? Se o preço do aço explodir, a cotação da Usiminas tende a valorizar. Se o preço do aço despencar, a cotação da Usiminas tende a despencar junto. Então essa ligação aí é muito forte. Claro que se a gente for olhar apenas aí os números da empresa, né, a gente pode observar aqui que tem alguns fatores interessantes, assim, importantes, e tem outros fatores aí mais complicados, né? Então eu vou começar pela parte negativa, né? A parte negativa é que ela é uma empresa que ela tem uma margem líquida baixa, um ROI baixo também. O ROI, né, pessoal, é o retorno sobre o patrimônio líquido aí. Então, quer dizer, o ideal é que ele seja aí acima, né, da taxa Selic, né, bem acima da taxa Selic, porque o que acontece, né? Todo esse patrimônio líquido aqui, né, se essa empresa ela tem um ROI baixo, não faria tanto sentido, né, ela ter todas as suas operações, né? Porque na renda fixa esse patrimônio aqui ele renderia mais. Então por isso que quando a gente olha aí, né, o ideal é que as empresas elas tenham um ROI aí de pelo menos 15%. Por isso que isso se fala muito, né? A gente pode observar que em alguns momentos, como a Usiminas ela é bem cíclica, tá ligado a uma commodity, em alguns momentos ela tem um ROI bem alto, uma margem líquida bem alta, e em outros momentos ela tem uma margem líquida e um ROI baixos, né? Então a gente vê aqui que esses indicadores aqui de margem líquida e de ROI são uma montanha russa mesmo no caso da Usiminas, né? Inclusive 2015, 2016 ela registrou prejuízo, né? Então assim, esse é o problema da margem líquida baixa, né? A gente vê aqui, ó, margem líquida baixa, depois registrou prejuízo, margem líquida muito baixa, depois registrou prejuízo. Aí ela conseguiu manter margem líquida, né, baixa, né, mas daí foi aumentando, explodiu em 2021 e agora caiu de novo. Então, esse é o problema da margem líquida baixa, né? Empresas com margem líquida e ROI baixos, elas, né, qualquer problema aí, qualquer queda na receita acaba sofrendo prejuízo, né? Então, isso aqui até prova o que eu estou dizendo, ó, se vocês forem olhar, né, aqui, ó, por exemplo, registrou receita líquida de 12 bi, aqui registrou receita líquida de 11 bi, mas com margem líquida e ROI muito baixos, né? E aí a receita líquida caiu para 10, então houve uma pequena queda aí na receita líquida, já registrou prejuízo. Depois houve outra queda na receita líquida, caiu para 8, já registrou prejuízo de novo. Aí quando subiu a receita líquida de volta, ela começou a registrar lucro de novo. Mas então essa instabilidade aqui, né, que o investidor tem que saber. Então, isso aqui significa que a empresa é ruim ou boa? Não necessariamente, né, mas você tem que ter estômago para estar numa empresa dessa. Essa é a questão, né? Se você gosta de investir em empresas aí ligadas a commodities, entende de ciclo de commodities, aí faz sentido. Agora, se a pessoa não entende muito dos ciclos das commodities, se ela não tem essa paciência para esperar aqui, saber que vai ter prejuízo, que a cotação vai despencar e aí em outro momento vai registrar um lucro bom, aí a gente vê aqui, né, que
É isso, a pessoa tem que ter estômago, né? Aqui o lucro líquido, por exemplo, registra bem isso. Ó. 2021 teve um lucro líquido de 10 bi, aí 2022 já teve um lucro líquido de 2 bi, e antes era de 1 bi, e antes nem a 1 bi, né? Então quer dizer, a gente vê como é uma montanha russa mesmo, então esse é um ponto aí negativo, né, pessoal? Um ponto positivo que a gente pode falar aqui, né, é que o patrimônio líquido, ele, por mais aí que tenha patinado assim por algum tempo, inclusive registrou quedas, no longo prazo aí a gente vê que o patrimônio líquido da Uzi Minas cresceu bastante, isso aqui é inegável, né? Então teve aí altos e baixos, mas no geral ele cresceu bastante, né? E a gente pode observar aqui também a questão da dívida. A gente vê que a Uzi Minas ela tem uma posição de caixa aí acima de 5 bi, a dívida dela é de quase 6 bi e 200, então a dívida líquida pelo EBITDA dela é de 0,3, né? Então ela tem bastante caixa, a dívida dela é maior que o caixa, mas assim, é uma dívida bem controlada, na minha opinião, né? Uma empresa que tem uma dívida controlada, então esse também seria um ponto positivo para a Uzi Minas, né? Porque isso aqui é importante, né? Essa empresa ter bastante caixa, porque como ela é cíclica, né? Ela sabe que ela vai passar por altos e baixos, então ela precisa ter bastante caixa e tem uma dívida aí bem controlada, na minha opinião. Se a gente for ver aqui justamente a questão do patrimônio líquido, né? Que eu venho mostrando aí nos últimos vídeos aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, na barra azul a gente vê o patrimônio líquido, na linha vermelha a gente vê a cotação média, né, no período, a gente pode observar então que houve aqui realmente um descolamento grande aqui entre a cotação média e o aumento do patrimônio líquido. A gente pode observar aqui que a ação ela realmente ela caiu bastante, né, ela tem um desconto aí bem considerável e claro, como eu falei, né, a cotação da ação aqui no curto prazo ela vai ter muita ligação com o preço do aço. Então, a pessoa para investir na Uzi Minas tem que entender muito disso, desses ciclos, né, do aço e tudo mais. A gente pode observar aqui também, né, a questão dos dividendos. Eu vi muitas pessoas, vi muitos comentários, né, de pessoas que compraram ações da Uzi Minas por conta dos altos dividendos em 2021. Ela chegou a ter um dividend yield aí acima dos 20%, né? Mas é um dividendo, né, que a gente vê que ele não é muito sustentável, porque justamente como é uma empresa de commodity, né, em alguns momentos ela registra lucro, em outros prejuízo. Então, quando ela registra um lucro muito bom, ela vai distribuir dividendos muito bons, mas em outros momentos ela vai registrar um lucro baixo ou prejuízo e aí não vai distribuir dividendos. Então, não é um dividendo muito sustentável no longo prazo, né? Então, quer dizer, nunca vale a pena comprar uma ação só pelo dividendo, né? E a Uzi Minas ela estava figurando aí como destaque por conta dos dividendos altos em 2021. Então a gente vê aqui, por exemplo, né, que na verdade a regra, né, da Uzi Minas é não pagar grandes dividendos. A gente vê que de 2011 até 2020 ela praticamente não pagou dividendos. Aí em 2021 ela pagou um dividendo alto, 2022 pagou um dividendo aí que também foge à regra. A gente vê que não é um dividendo tão alto, mas é um dividendo bem mais alto do que o comum. E agora a gente vê aí que no quarto trimestre a empresa registrou prejuízo e tudo mais. Então 2023 não deve ter uma expectativa de grandes dividendos, não. A empresa deve voltar à regra, assim a gente pode dizer, né? A cotação apanhou bastante, como a gente já falou nesse vídeo. A gente pode ver aqui que o Scanner Pro está mostrando que a Uzi Minas está na mínima dos últimos 12 meses, né? Então a ação ela despencou muito mesmo. Então é isso, né, pessoal? Esses ciclos eles se repetem. Quem investe em Uzi Minas tem que saber que vai passar por isso aqui, vai comprar, vai ficar longos anos aí com desvalorização e aí um dia ela vai voltar a ter um lucro muito bom, vai distribuir bons dividendos, vai dar um retorno legal. Então é isso que eu digo, né? A pessoa ela tem que saber disso e ter estômago para aguentar isso. A gente vê aí que os múltiplos dela estão baixos, né? A gente vê que ela está com um PVP apenas 0,32, PL de 5, né? Um dividend yield ainda bom de 9,46, mas como eu falei, tudo indica aí que isso vai cair em 2023, né? O ROI e o ROIC, assim, baixos, né? A empresa tem esses indicadores mais baixos. Então a gente vê que ela tem indicadores aí baixos, né? Os múltiplos de valuation delas aí realmente apresentam um certo desconto, embora a gente tenha que ter muito cuidado com esses múltiplos, principalmente quando a gente fala de empresas cíclicas, né, pessoal? Então a gente tem que olhar isso com muito critério. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já falei, deixem comentários, quero saber se vocês têm ação da Uzi Minas ou não, né? E se chegou até aqui, então é porque você gostou do vídeo, então deixa o like aí, compartilha com os amigos, né? E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima!